estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula de matemática do quinto ano. Então hoje a nossa aula é de número 11 e vamos tratar sobre medida de comprimento. Eu sou a professora Carla e vou iniciar a aula com vocês agora. Então vamos lá, lembrando quais os materiais que serão necessários para a aula de hoje. Então, para hoje, vocês vão precisar de um caderno ou uma folha para anotações, a régua, lápis, borracha e uma folha de papel para utilizar, ok? Então, vou dar um tempinho para vocês irem buscar esses materiais. Tempinho para vocês. Ok, estudantes? Conseguiram pegar os materiais? Então agora vamos relembrar um pouquinho a aula anterior? Vamos lá. Na aula anterior vocês ficaram com uma tarefinha, né? Vamos retomar essa tarefinha. Então vocês deveriam verificar se o número 3.167 é múltiplo de 2. E depois que vocês fizessem essa verificação, vocês deveriam explicar como é que vocês chegaram a essa conclusão. Então, nós temos algumas sugestões aqui de algumas explicações que poderiam ter sido dadas, né? Você talvez tenha explicado um pouquinho diferente. Então, a resposta correta, na verdade, é que o número 3.167 não é múltiplo de 2. E aí, vocês deveriam dar alguma explicação. Como que você chegou a essa conclusão? Então, uma explicação possível seria que o número 3.167 dividido por 2 vai ter o resto 1. Quando eu divido ele por 2, vai sobrar 1. Então, toda vez que eu tenho o resto 1, ele não é par. Ou, uma outra explicação poderia ser que o número 3.167 é um número ímpar e nenhum número ímpar pode ser múltiplo de 2. Ok? Então, se você respondeu algo similar, joinha, tá? Não precisa estar exatamente com essas palavras, mas precisa ter a explicação, ok? Então, vamos para a aula de hoje. Então, hoje nós teremos a história Sopa de Bruxa. E os autores são Jeong A. Wang e Oh Seng-min. Meu Deus, que nome, né? Será que eles são brasileiros? Não, eles não são daqui, por isso que esse nome é tão estranho. A editora é a editora Cáliz Limitada, tá? Então vamos à leitura da história de hoje. Sopa de Bruxa. Abracadabra é o nome do país onde todas as bruxas do mundo vivem. Lá mora Rafaela, uma bruxinha que cozinha muito bem. Ela ganhou 2 vezes o prêmio do torneio de culinária da Rainha das Bruxas de Abracadabra. Qualquer pessoa que esteja doente ou muito brava fica ótima quando come a comida que Rafaela prepara. Faltam 2 dias para o torneio. A bruxa Úrsula quer muito ganhar desta vez. O que eu devo fazer? Como eu posso fazer com que a rainha bruxa escolha a minha comida? De repente, Úrsula teve uma grande ideia. Já sei, é isso! Desta vez eu vou fazer uma sopa de batatas com rabos e pernas. Rafaela começou a preparar os ingredientes e a cantar sem saber que a bruxa Úrsula estava na janela observando tudo. Rabo de lagartixa, 2 pernas de rã saltadoras. E Úrsula rapidamente anotou os ingredientes da receita de Rafaela, um por um. 2 batatas redondas, 3 pimentas, 1 pitada de sal grosso. Ah, os ingredientes acabaram. Rafaela parou de cozinhar e saiu. Disfarçadamente, Úrsula foi atrás. Rafaela foi colher batatas. Limpou a terra com cuidado.
Eu preciso de 2 batatas do tamanho do meu punho. Aqui, achei. Agora é melhor eu voltar e continuar cozinhando. Assim que Rafaela saiu, Úrsula também foi colher as suas batatas. As batatas do tamanho de um punho. Aqui. Então Úrsula colocou na bolsa 2 batatas do tamanho do seu punho. Depois Rafaela foi buscar as pimentas e, desta vez, mediu com a sua mão. Aqui estão, pimentas do tamanho da palma da minha mão. Não podem ser maiores nem menores para ficar com um gosto bom, e elas têm de ser exatamente o tamanho da palma da minha mão. Um pouco depois, Úrsula também mediu as pimentas com as mãos. Achei! Rafaela disse que tinha que ser do tamanho da palma da mão, não foi? Não pode ser nem menor, nem maior. Exato! Então deve ser igual à palma da minha mão. Finalmente, chegou o dia do torneio de culinária da Rainha das Bruxas de Abracadabra. Tchan, 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 tchan. As cornetas tocaram no castelo. Uma rainha meio assustadora, mas muito bonita apareceu. Pessoal, por favor, apresentem suas receitas. A confiante Úrsula logo começou a preparar a sua receita. Vamos lá. Rabo de lagartixa, 2 pernas de rã saltadoras, 1 pitada de sal grosso e 2 batatas do tamanho do meu punho. E mais 3 pimentas do tamanho da palma da minha mão. Depois de algum tempo, o torneio chegou ao fim. Todas as bruxas da plateia estavam cochichando. Olhe lá, Rafaela e Úrsula fizeram a mesma receita. É mesmo? Qual das 2 será que está mais gostosa? A rainha se aproximou da receita de Úrsula. É uma receita de sopa de batatas com rabos e pernas. Parece muito gostosa. Então ela pegou uma colherada da sopa. Ai, que gosto ruim! A bruxa rainha cuspiu toda a sopa, porque a sopa de batatas com rabos e pernas está com esse gosto. Está apimentada, salgada e muito ruim. Nem porcos merecem uma comida horrível dessa. Úrsula ficou vermelha de vergonha diante da bronca da bruxa rainha. Agora é a vez de provar a de Rafaela. O que é isso? Sopa de batatas com rabos e pernas de novo? A rainha experimentou a sopa de Rafaela com muita desconfiança, mas de repente, como mágica, ela ficou satisfeita e feliz. Uau! Parece que esta é a melhor. É a melhor sopa de batatas com rabos e pernas que eu já experimentei. Então, todas as bruxas da plateia aplaudiram e deram os parabéns a Rafaela. E mais uma vez, quem ganhou o prêmio da melhor receita foi ela. Mas por que será que a sopa de Úrsula ficou tão ruim? Então, estudantes, o que vocês acham? Agora é o momento que vocês vão anotar lá no seu caderno. Vamos ver o que vocês pensam. Então, hoje vocês vão anotar ali a data de hoje, o nome da nossa aula, que é medida de comprimento, e vão escrever o que vocês acham. Por que será que a sopa da Úrsula ficou tão ruim? O que será que deu errado na sopa dela? Enquanto vocês anotam, eu vou chamar a professora Rosânia para ela nos ajudar a descobrir. Então, um tempinho para vocês anotarem.
E aí? Oi, pessoal? Fizeram a tarefinha? Gostaram da nossa história de hoje? Então vamos responder essa pergunta juntos? Vamos ver lá. Observem. A Úrsula preparou os ingredientes tal qual a Rafaela falou, não foi? Ela foi lá e falou: do tamanho do meu punho era a batata, do tamanho do meu palmo era a pimenta. Ela fez tudo certinho, não foi? Por que será que não deu certo? Vamos ver algumas coisinhas para a gente conseguir responder? Isso acontece porque o tamanho da mão de Úrsula é diferente do tamanho da mão de Rafaela. Vocês viram que o tamanho delas é bem diferente, né? Observem as mãos das duas. São diferentes. Por quê? A Rafaela era uma bruxinha, ela era pequena ainda, ela não era adulta ainda, então a mão dela é diferente. Mas será que isso acontece sempre? E com a batata? Aconteceu a mesma coisa, por quê? Ela disse: coloque 2 batatas do tamanho do punho. Mas o punho da Rafaela era pequenininho, o da Úrsula era bem maior. Então, o que aconteceu? Se as batatas foram muito grandes, precisaremos de mais caldo, né? Aí não vai ficar uma sopa, vai ficar muito grossa a sopa. Que mais que aconteceu? Vamos ver o segundo ingrediente: pitada de sal. A pitada de sal da Rafaela ficou pequenininha. A da Úrsula ficou enorme. Ficou muito salgada a sopa. Então, ninguém vai conseguir comer uma comida tão salgada, né? Depois, a pimenta. O que aconteceu com a pimenta? 3 pimentas do tamanho da palma da minha mão. Ó, palma da minha mão. Ela foi lá e mediu. Só que o da Úrsula era muito maior e a sopa ficou muito apimentada. Será que as nossas mãos também são tão diferentes? Vamos fazer uma atividade para a gente verificar se as nossas mãos também são diferentes. O que vocês acham? Acho que vocês já sabem a resposta, né? Vamos ver lá. Nós vamos precisar do nosso material que a gente separou. Lembram a régua, o lápis e a folha? Então, eu estou pronta. E vocês? O que nós vamos fazer? Observem lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a nossa folha, que a gente separou no começo da nossa aula, e vamos abrir bem a nossa mão, como está ali no slide. Observem lá. Abrir a mão o máximo possível e depois, com o lápis, fazer 2 marcas nas extremidades. Então, no final do polegar e no dedinho. Ó. Vai ficar assim a folha de vocês, com 2 marquinhas. Conseguiram fazer isso? Então, vocês fizeram o quê? Abriram a mão, ó, a minha mão. Do dedo aqui até o dedinho. Tudo bem? Aí, o próximo passo é pegar a nossa régua e traçar, ligando os dois tracinhos que vocês fizeram. Então, vocês pegam lá a régua de vocês, eu vou pegar a minha aqui e vou unir esses 2 tracinhos aqui. Tudo bem? Aí, ficou um traço reto assim, ó. Esse é o tamanho do meu palmo. O de você, será que deu igual? Vamos ver? Então, observem lá no slide, de novo. Então, aí eu vou pegar a minha régua e vou medir o comprimento desse traço, desse traço grande que eu fiz, de uma marquinha até a outra. Então, se eu meço o meu aqui, vai dar 21 centímetros. Daqui até aqui, vai dar 21 centímetros. Aí eu anotei ali, vocês estão vendo ali no slide? Que eu anotei lá, 21 centímetros. E vocês vão anotar do lado de vocês. Deixem ali agora essa atividade do ladinho, já vamos voltar para ela, ok? Então, deixem lá, vamos ver o que aconteceu. Desse jeito, nós obtemos a medida do comprimento do nosso palmo. Nós conseguimos, com alguns estudantes de 5º ano, essa medida, observem lá. Então, o Eduardo, ele fez a mesma atividade que vocês fizeram e tirou umas fotos lá na casa dele. Aí, ele mediu e o comprimento do palmo dele foi 19 centímetros. É igual ao seu? Aí, lá foi o Luiz. O Luiz também mediu, o dele também deu 19 centímetros.
Mas a Júlia mediu e o dela deu 17,9 centímetros. É um pouco menor. Provavelmente, né, a Júlia seja um pouco menor que o Luiz e o Eduardo. Ou a mão dela, né? A mão dela a gente já viu pelo desenho ali. E o seu? O comprimento do seu palmo, ele é igual ao do Luiz e do Eduardo, 19 centímetros, ou igual ao da Júlia? Ou então deu ainda um outro comprimento que nem o meu? O meu deu 21 centímetros. Vou anotar aqui, ó. 21 centímetros deu o meu. E o teu lá na tua casa? O que será que deu? Infelizmente eu não vou poder ver, né? Mas eu sei que você anotou lá e está comparando. Depois, quando terminar a aula, vocês podem comparar com mais pessoas da sua família. Porque daí você vê lá, quem será que tem o palmo maior na sua casa? Quem que mora com você que tem a maior mão? Depois vocês veem isso, tá? Agora vamos continuar nossa aula. Então, o comprimento do palmo do Nicolas, por exemplo, que tem 16 anos, é 24 centímetros, maior que o meu. Já da Heloísa, que tem 6 anos, é 18 centímetros, é menor, bem pertinho no da Júlia, né? E agora? Será que sempre é diferente? Então quer dizer que nós não podemos usar nossas mãos para medir? Que nem a Úrsula e a Rafaela fizeram? Não pode? Como é que será que nós vamos resolver esse problema? Observem, ainda do nosso livrinho lá que a gente estava lendo, da sopa de bruxa, a gente vai ver algumas ilustrações. Observem lá esse menino e esse rapaz maior, adulto, né? Ou um homem adulto. Você pode usar os pés e as mãos como unidade de medida. Quantos passos cada pessoa precisa dar para pegar a bola? Então, o menino, ele é menor, né? Então, como ele é menor, ele vai precisar dar mais passos que o homem que é maior. Então, a distância é a mesma, mas a quantidade de passos vai ser diferente de uma pessoa para outra. Então, lembram do Nicolas e da Heloísa lá, de 16 anos e de 6 anos? É bem diferente, né? A mão dele é maior. Então, ele vai precisar, se ele medir alguma coisa, ele vai precisar de menos palmos que a Heloísa, que só tem 6 anos, que é bem uma mãozinha menor. Então, cada pessoa tem um tamanho de pé e de mão. Então, o tamanho dos braços, das pernas também é diferente. Portanto, se cada um usar seu próprio corpo para medir, os resultados serão sempre diferentes. Isso acontecia bastante antigamente, quando as pessoas começaram a medir as coisas. O que as pessoas resolveram fazer? Como para medir eu preciso ter uma medida padrão, eles começaram a usar algumas pessoas. Então, nós vamos medir, mas todo mundo vai usar o comprimento do palmo daquela pessoa lá. Aí dava certo, daí era uma pessoa só, porque senão uma pessoa media, outra media dava diferente, e daí ficava uma confusão. Então, se a Úrsula tivesse pego o tamanho da batata do punho da Rafaela, teria dado certo a sopa dela. E o palmo com a pimenta e todo o resto. Porque as medidas da sopa da Rafaela eram o quê? De acordo com as medidas do corpo dela, da mão dela. O da Úrsula não deu certo por causa disso. Ela devia ter testado antes em casa, né? Mas ela não foi esperta o suficiente. Então, a humanidade padronizou um sistema de medidas. Então, todo mundo usa as mesmas medidas. Hoje vamos falar da medida de comprimento. Já vimos isso no início da aula, né? Então, a medida padrão de comprimento é o metro. O comprimento de 1 metro, eu trouxe aqui, é daqui, ó, daqui até aqui. Esse é o comprimento de 1 metro, E o metro, ele é uma medida padrão. Como que a gente sabe quais são as medidas padrões? Posso inventar qualquer uma? Não. Lá na internet a gente achou, né, que no Brasil tem uma portaria com o número de 590, que é de 2 de dezembro de 2013, que contém um quadro geral das unidades de medida que eu devo usar. Então, eu não posso usar qualquer uma. Tem que ser as que estão lá. Então, desde 2013, não houve mais mudanças. Nós estamos usando as mesmas. Lá nós vamos ver que o comprimento nós temos que medir em metros. Então,
Esse aqui é o comprimento de 1 metro. Esta régua, ela foi produzida, foi feita numa empresa, numa fábrica, provavelmente, né? E lá eles colocaram o comprimento de 1 metro que eles têm lá como padrão, que eles tiraram de algum lugar. Nós sabemos que o comprimento do metro, se a gente olhar de onde que eles tiram esse comprimento, é bem complicadinho. Com o tempo dos anos de estudo, vocês vão entender melhor essa parte. Então, o comprimento do metro, ele é medido com o trajeto percorrido pela luz no vácuo. É uma definição cheia de números ali, só para vocês saberem que isso existe. Com o tempo, vocês vão estudando, vocês vão entender melhor. Mas isso lá faz parte da física, que nós vamos estudar mais tarde. Para medir, então, qualquer comprimento de algum objeto, nós temos vários instrumentos. Então, já mostrei para vocês a régua de 1 metro. Existem outras réguas. Eu trouxe aqui uma régua, esta aqui tem 50 centímetros, é menor que 1 metro. Aí temos a régua que nós já usamos antes, que vocês provavelmente têm uma dessas, que a maioria das réguas que a gente usa na escola tem 30 centímetros. Olhem lá na régua de vocês. Temos este aqui, que é um paquímetro também. Ele mede comprimentos bem pequenininhos. Temos agora também este aqui, que é uma trena digital, que também mede comprimentos. Olhem lá os nomes deles. A régua, o paquímetro, a trena também. Provavelmente muitos de vocês têm em casa uma trena. Os pedreiros usam bastante, né? Marceneiros. Depois temos o escalímetro. Temos a trena digital, que já mostrei para vocês. Temos também a fita métrica. Quem usa a fita métrica? Isso, as costureiras usam bastante, mas a gente usa para outras coisas também. Então, esses são alguns objetos. Tem aqui mais um, ó. Esse é um escalímetro. Ele tem várias medidas aqui, em centímetros e outras unidades de medida de comprimento. Cada ladinho tem 2 diferentes aqui, 2 unidades diferentes de medidas. Então, nós temos muitos. Um deles você já usou hoje, né? Que é a nossa régua. A régua a gente usa muitas vezes, além de medir, também para fazer desenhos. Agora vamos pensar um pouquinho. Quando a gente usa, eu já falei algumas coisas aqui. Eu falei metros, falei centímetros, vocês entenderam? Ouviram? E o que isso tem a ver? Como que eu sei que é metro, que é centímetro? Um monte de coisa, um monte de nomes, né? Então, um deles a gente já sabe que é o metro. O comprimento de 1 metro, ele tem isso aqui de comprimento. Essa régua, ela é para medir 1 metro e, claro, posso medir menos, posso medir mais, usando ela mais vezes. Então, o metro, ele tem submúltiplos. O que são submúltiplos? São múltiplos dele que são menores. Então, porque eu vou medir coisas maiores e coisas menores. Então, se eu for, por exemplo, medir o comprimento desta borracha, estão vendo a borracha? Bem difícil, né? 1 metro, não, só é um pedacinho do metro. O que eu vou usar? Isso, vocês estão falando aí que eu estou ouvindo. Vocês estão falando lá, usa os centímetros. Isso mesmo, vou pegar minha régua e começar a medir ela, ó. Se eu colocar ela aqui no começo da minha régua, estão vendo aí, ó? Ela mede o quê, ó? Do 0 até o 4. Então, ela mede 4 centímetros. Legal, né? Não dá para usar o metro. Quantos metros mede a borracha? Ih, bem menos que 1 metro. Pedacinho do metro. A gente pode até escrever isso com metros, mas isso vai mais para frente. Nós vamos aprender. Agora, em centímetros, daí sim a gente consegue escrever bem mais fácil. Então, 1 metro, este é o metro. Ele tem várias divisões aqui. Vocês estão conseguindo enxergar os numerozinhos? Tem os tracinhos? Os números, acho que meio difícil, mas os tracinhos vocês estão vendo, né? Na régua de vocês também tem. Então, 1 metro, olhem lá. Ele tem 1000 milímetros. Que é isso? Que é 1 milímetro? Então, esta régua aqui, ela é dividida, ela tem 1 metro, aqui está escrito o 0, e bem aqui no final, onde termina 1 metro, está escrito 100. O que será isso?
Exatamente, 100 centímetros. Isso mesmo, olhem a régua de vocês, que é de 30. Vamos fazer uma comparação, ó. Até aqui são 30, ó. Aqui tá o 30 da minha régua. Vou mostrar pra vocês. Ó, estão vendo? Então, aqui está o 30. Então, se eu medir mais uma vez, ela vai chegar aonde? Claro, no 60, né? Porque 30 mais 30 é 60. Depois vai chegar no 90. E aí tem mais 10 centímetros, vai chegar no 100. Então, a nossa régua aqui tem 100 centímetros, mas ali fala de milímetros. Exatamente, ela também tem 1000 milímetros. Olhem aqui, os tracinhos ali no meio. Estão vendo? Se a gente for olhar agora lá no slide, vocês estão vendo lá um círculozinho azul? Então, ali, cada um desses pequenininhos pedacinhos ali é 1 milímetro. Então, nós precisamos de 1000 milímetros para obter 1 metro. Aí, também precisamos de 100 centímetros, que eu já mostrei para vocês, para obter 1 metro. Então, eu trouxe o tamanho de 1 centímetro. É este aqui, ó. Olha aqui o comprimento de 1 centímetro. Então, se eu pegar este aqui, 100 vezes, ele vai caber aqui 100 vezes nesse metro, ó. Ó, aqui está uma vez, que nem está no slide lá, que vocês vão conseguir enxergar melhor. Então, eu posso colocar 100 desses pedacinhos, 1, 2, 3, um do ladinho do outro, enfileiradinhos. Se eu colocar 100 deles enfileiradinhos, eu vou ter 1 metro, ou seja, 100 centímetros é 1 metro. Mas aí nós temos mais uma unidade ali, que é o decímetro. O que será esse, o decímetro? Então, o metro, ele pode ser dividido em decímetros. Ó, a palavra decímetro vem de 10. Então, ó, isto aqui é um decímetro, que são 10 centímetros. Aí, se eu pegar 10 deste aqui, ó, deste comprimento aqui, que é 1 decímetro, que é a mesma coisa que na nossa régua, 10 centímetros, olhem lá na régua. Vou mostrar para vocês na régua, ó. 10 centímetros, estão vendo? Então, se eu pegar 10 desses aqui da minha caixa, aqui tem bastante desse tamanho, 10 centímetros, ou 1 decímetro. Eu vou precisar de 10 para ter 1 metro de comprimento. Quantos nomes, né? Então, temos primeiro o metro, depois temos o decímetro, depois temos o centímetro e o milímetro. Ai, quanto nome diferente! Não se preocupem, a gente vai estudando eles aos poucos, ok? Hoje é só para vocês terem uma ideia. Então, observem lá. Quantos centímetros tem 1 decímetro? Quantos? Ai, já dei a resposta. Ó, 1 decímetro, pego a minha régua, começo medindo, ó, a partir do 0 até o... Deu para ver? Deu, né? 10 centímetros. Então, essa resposta está ali, ó. 10 centímetros, 1 decímetro. Ou 1 decímetro, 10 centímetros. Agora, a outra pergunta é, olhem lá, quantos milímetros, pequenininho, tem em 1 centímetro? Quantos milímetros? Olha lá, lá no slide, não consigo fazer isso aqui porque é bem difícil, porque ele é muito pequenininho. Quantas vezes aquele vermelhinho será que cabe ali? O que vocês acham? Eu sei que vocês já falaram, porque vocês já descobriram o segredo, né? São sempre 10. Então, se eu tenho 1 centímetro aqui, eu vou ter 10 milímetros para completar ele. Tudo bem? Então, vamos lá anotar isso no nosso caderno para a gente não esquecer? Olhem lá o resumo. A unidade padrão de medida do comprimento é o metro. O símbolo dele é M. E daí temos que o metro tem 1000 milímetros, o metro tem 100 centímetros e o metro tem 10 decímetros. Vamos anotar isso? Um tempo para vocês.
E aí, copiaram lá no caderno de vocês? Então, não se preocupem. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pensar assim. Entendemos que o metro nós usamos para quê? Para medir comprimentos. São vários nomes novos e a gente vai aprendendo aos poucos. Não se preocupem. Vamos, então, lembrar só uma coisinha importante. Quantos centímetros eu preciso para ter o metro? Isso, 100 centímetros. Isso é o mais importante que vocês vão lembrar hoje. Vamos fazer assim? A gente lembra uma coisa de cada vez. E assim, aos poucos, a gente vai aprendendo tudo isso. Nós vamos ver isso mais vezes esse ano, ok? Mas, para que a gente fique bem esperto, bem rápido nessas coisas, vamos fazer uma atividade? Então, nós colocamos uma ali para vocês, ó. Qual o comprimento deste lápis ali? Então, vocês vão medir ele ali, olhar a medida. Não vão medir, mas vão olhar ali. Ele está do lado de uma régua. Quanto que ele mede em centímetros e depois em milímetros? Não precisam fazer o desenho. Vocês vão agora só escrever lá. Qual o comprimento do lápis? Em centímetro, coloquem lá o comprimento, tantos centímetros. Em milímetros, tantos milímetros. Tudo bem? Com vocês. Comprimento do lápis que está ali na nossa TV. O que vocês acharam? Então, o primeiro lá, se a gente olhar naquela régua cor-de-rosa ali, comparar, o lápis está no início dele, está o número 0 da régua. Estão vendo? Olhem bem lá, bem importante. Até que número que ele vai? Até o 19. Aí, nós olhamos nesta régua, tem uma coisa bem importante escrita. Em todas as réguas, em geral, está escrito o quê? Centímetros, porque ela é, a medida de cada espacinho é centímetro. Vou mostrar a minha aqui para vocês, ó. Será que vocês conseguem ver ali, ó? 0, e ali entre o 0 e o 1 tá escrito o quê? CM, que é o símbolo de centímetros. Isto me diz que cada espacinho desses entre cada número é 1 centímetro. Muito importante vocês olharem isso nas réguas. Por exemplo, aqui nessa de madeira, não está escrito. E se de repente eu não soubesse? Aí eu ia ter que pegar uma outra régua, olhar e comparar. Opa! Ah, sim, é 1 centímetro, porque nessa está escrito. Olha a ensina de vocês está. Em algumas está, em outras não. Deveria estar escrito em todas, mas às vezes as pessoas se esquecem disso. Mas é para estar escrito. Então, 1 centímetro. É esse espacinho entre dois números. Então, o que vocês notaram? Claro que tem 19 centímetros. E a medida em milímetros? E agora, como é que nós vamos descobrir isso? Nós vimos antes que cada um desses centímetros tem quantos milímetros? Isso dá para vocês descobrirem, sabe como? Se vocês esquecerem, olhem a régua de vocês. Entre o 0 e o 1, tem um monte de espacinhos, né? Se a gente for contar, quantos espacinhos tem entre o 0 e o 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que são os 10 milímetros. Então, cada um dos centímetros tem 10 milímetros. Então, se eu vou até o 19, eu vou 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. No 10 centímetros, 100 milímetros. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 milímetros. Depois, se você quiser, pode contar que tem 190 espacinhos do 0 até o 19 aqui na régua. Pode contar depois, você vai ver que isso tem mesmo. São 190 milímetros. Vocês colocaram isso? Tenho certeza que sim.
Vamos fazer mais uma atividade? Olhem lá. A Matilde mediu a altura de uma figurinha com um pedaço de régua graduado em centímetros. Observe a imagem e responda. Qual é a altura da figurinha? Não há necessidade de vocês copiarem este problema, nem a imagem. Tudo bem? É só colocar lá no caderno de vocês. Qual é a altura da figurinha? E daí vocês colocam lá a resposta em centímetros, porque o enunciado está dizendo que é em centímetros. Então, com vocês. E aí, qual o comprimento da figurinha da Matilde? E não tem zero. Professora, você falou que tinha que começar medindo do zero. Sim, se eu começar com o zero, é mais fácil. Lembram da borracha que a gente mediu? Se eu colocar lá no zero, fica mais fácil. Se Matilde tivesse colocado lá 0, 1, quantos centímetros seriam? Então, é só contar no desenho, né? Ela colocou no 20, então vamos imaginar que no 20 está o zero. Aí no 19 vai estar o quê? 1. No 18, 2. No 19, opa, não no 19, no 17, 3. E no 16, 4 centímetros. É isso que vocês acharam? Exatamente, são 4 centímetros. Por quê? Não importa se eu começo medindo do zero, é mais fácil. Porque aqui eu tive que contar os espaços, né? Se eu começar do zero, se eu colocar o início da figurinha no zero, fica mais fácil, porque daí é só olhar até onde vai e colocar o número. Então, se ela tivesse colocado no zero, ia até onde a figurinha? Isso, até o 4, que nem a nossa borracha. A figurinha da Matilde é do tamanho da nossa borracha. Da altura, né? A largura a gente não sabe. Então, vocês devem ter anotado lá que o comprimento da figurinha é de 4 centímetros. Mas agora vai ter uma tarefinha também. Sobre medidas, vamos ver. Vai ser com vocês, na casa de vocês. Vocês vão escolher qualquer móvel, onde vocês moram. E medir. Pode ser uma cadeira, um armário. O que a gente quer que vocês meçam é a altura. Então, por exemplo, eu tenho uma mesa aqui, né? Então, eu ia pegar a régua e medir. Qual é a altura da mesa? Lá do chão até aqui, quantos centímetros ou metros, se você quiser fazer, pode fazer também em metros. Pode fazer em milímetros, né? Mas aí vai ficar um número bem maior, né? Quantos centímetros será que é a altura dessa mesa? Aí vocês vão escolher o móvel da casa de vocês e anotar isso. Então copiem a tarefa. E, para terminar, o nosso quiz. Vamos ver se vocês prestaram bem atenção na aula de hoje? Então, primeiro, qual o título do livro que nós lemos hoje?
Como é que era o nome do livro? Era As Bruxas? Tinha bruxas, né? Mas acho que não era bruxas. Não era o nome, né? Era a sopa que não deu certo? Ah, esse aí pode ser, a sopa da Úrsula deu certo? Ou era a sopa de bruxa? Ou era torneio de culinária? Tudo isso tinha na história, e agora? Qual era o título do livro? Vou ter que dar dica? Será? Não, preciso, né? Todos vocês já estão dando a resposta lá, mas eu vou dar uma diquinha. Isso, era Sopa de Bruxa, esse era o nome do nosso livro hoje. Então, foi o que vocês falaram, tenho certeza. Vamos ver a próxima pergunta. Agora sim, 1 centímetro. Vou dar uma dica aqui antes já, ó. Isso aqui é 1 centímetro, esse é o comprimento de 1 centímetro. Ele é uma das 1000 partes do metro, ele é uma das 100 partes do metro, ou ele é uma das 10 partes do metro? Vou explicar. Esse aqui é 1 centímetro. Quantas vezes será que ele cabe aqui? Será que ele cabe 100 vezes? Ó, 1, 2, 3. Se ele cabe 100 vezes, ele é uma das 100 partes. Será que ele cabe 1000 vezes aqui? Se eu colocar 1000 desses aqui do ladinho até chegar aqui no metro? Ou será que eu preciso só de 10? E aí? Será que vocês lembram? A dica é essa. Ó, pensem nele aqui, ó. 1, 2, 3. Quantas vezes será que o centímetro cabe? Preciso de 1000? Preciso de 100? Ou preciso de 10? Isso! Eu preciso de 100. Ele é uma das 100 partes do metro. Porque em 1 metro temos 100 centímetros. Agora vamos ver a terceira pergunta. Qual dos instrumentos é usado para medir comprimento? Para medir comprimento, eu uso uma balança? Eu uso uma garrafa? Eu uso um termômetro? Ou eu uso uma fita métrica? Nós vimos vários instrumentos hoje, mas balança acho que não dá, né? Vou contar para vocês já que na próxima aula vamos ver uma balança, mas não é hoje. Não é para medir comprimento. A garrafa também, eu até posso medir, mas não vou ter uma medida padrão, né? E o termômetro? Para que serve o termômetro? Isso é para medir temperaturas. E a fita métrica, sim, essa eu posso usar para medir comprimentos. E aí, o que vocês acharam da aula de hoje? Bastante nomes novos, né? Não se preocupem, nós vamos repetir eles e usar muitas vezes. O que vocês não podem esquecer é que existem instrumentos de medida, existem unidades de medida padrão, que se a gente usar, são as mesmas para todo mundo. E não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro que se usa um metro, 1 centímetro, 1 milímetro. Todos usam o mesmo, porque daí se eu compro alguma coisa lá da China, do outro lado do mundo, e disser que eu preciso 10 metros daquele tecido, eles têm esse mesmo metro lá na China, que mesmo que seja no outro lado do mundo. Porque tem que ser a mesma medida, né? Senão depois, como é que eu vou saber se o tecido é o suficiente? Então, lembrem-se disso, precisamos das medidas padrões, senão vai acontecer o que aconteceu com a sopa da Úrsula. Se nós usarmos nossas partes do corpo, né? Que são sempre, em geral, diferentes. Então, essa foi nossa aula de hoje. Então, até a nossa próxima. Tchau e um forte abraço para vocês.